bem, vamos começar então a segunda aula sobre o tema Brasil Patrimônio. Hoje falando um pouco sobre a colônia, né, o processo de colonização do Brasil. Vou tentar fazer aqui uma síntese, né, do que foi esse procedimento no Brasil, certo? A gente falou na primeira aula sobre o aspecto da origem, né, que originou propriamente a descoberta do Brasil, né, do território, qual mais ou menos era o contexto ali, né, quais as forças que estavam envolvidas, qual foi mais ou menos o procedimento padrão, tipo de empreendimento, né, que levou portugueses, né, a encontrar aqui este território. E agora vamos falar como, né, de uma certa maneira, entre os anos de 1534, mais ou menos, a 1822, como nesses 300 anos o Brasil foi colonizado, né? Como foi surgindo o Brasil, né, a curtos traços aqui, mas com o intuito de compreender, de tentar extrair um sumo disso tudo aí, que é o porquê que o Brasil, né, por que a gente entende que o Brasil tem um duplo aspecto, né, um aspecto mais profano, um aspecto mais sagrado, né, profano no sentido do Brasil ser uma propriedade, né, um patrimônio, né, de grupos elitistas, né, grupos de poder, né. Por que isso acontece no Brasil de forma tão característica, de forma tão permanente, né, talvez seja a linha de continuidade mais destacável aqui no Brasil, é esse procedimento, né, de patrimonialista daquilo que nós chamamos de Brasil, né, do país Brasil. A primeira coisa que a gente tem que notar sobre a questão da colônia é que não houve aqui uma colonização de povoamento, né, como houve lá nos Estados Unidos, né, gente que saiu de um determinado lugar para tentar uma vida nova em outras terras, para tentar viver ali o seu modo de vida, né, viver ali aquilo que acreditavam ser o honesto, o certo, né, tentar empreender ali um conjunto civilizacional. No Brasil não houve isso, né? Desde o princípio a colonização de povoamento não aconteceu, né? Mas sim um empreendimento comercial, né? Os portugueses arrendando as terras primeiro para judeus, né, para fazer aqui a plantação e produção de açúcar, né? Então arrendou essas terras aqui encontradas. A princípio parece que os portugueses entenderam isso aqui como mais uma ilha, né, encontrada ali no meio do Oceano Atlântico, né? Então vamos fazer ali como fizemos em Açores e Madeira, vamos arrendar, passar para alguém, já que para nós vai ser muito custoso, nós temos que investir nosso dinheiro em coisas mais produtivas, ou seja, a disputa comercial, né, no Oriente, certo? Então no Brasil mesmo, vamos dizer, uma tentativa mesmo de organização mais concreta só foi acontecer em 1549, né, 49 anos mais ou menos depois da descoberta aqui do território com o governo geral, certo? Um dos motivos, né, para a coroa portuguesa instituir aqui este governo geral foi a própria ruína do sistema de capitanias que haviam sido implementados aqui, né, como a gente disse, a princípio para poder tornar pelo menos as terras aqui produtivas, né? Esse era um dos motivos. O outro motivo era um risco iminente de invasão, certo? Então holandeses, franceses já conscientes aqui do que os portugueses haviam encontrado, então precisava de ter gente aqui, gente trabalhando, né? Então o governo geral serviu basicamente para institucionalizar a produção do açúcar, né? E devido lá ao declínio dos negócios no Oriente, por conta do avanço, né, comercial da Inglaterra e da Holanda, né, o governo geral acabou por incorporar, ou achar melhor, né, agir na intenção de incorporar e absorver os assuntos públicos dentro da colônia, né, no sentido de colônia, não de colônia de povoamento, do desenvolvimento de uma civilização, mas povoamento no sentido mesmo
de presença física, né, aqui no território brasileiro. A gente fala de, como eu disse há instantes, o Brasil tem esse duplo aspecto, né, o aspecto patrimonial e o aspecto espiritual ou de uma promessa, né, onde os portugueses acabaram trazendo, né, ou o evangelho acabou sendo trazido aqui para essas terras brasileiras mediante esse veículo, né, que era o veículo do empreendimento comercial. Então você vê que Deus escreve as coisas de maneira que a gente não imagina, né, por detrás então desse lado profano das coisas, né, a busca incessante por riqueza. O evangelho veio, né, embrenhado no meio disso tudo e trouxe também para a nossa terra aqui não só a possibilidade de ter surgido aqui uma nação, né, como a gente conhece hoje, mas de que ela tenha desde o início na sua raiz, né, centelhas do evangelho ou uma seiva evangélica, certo? A riqueza do país ou, né, do território neste período era o açúcar, né? Então Portugal se associou a grandes grupos econômicos ligados aos judeus sefarditas, né, que são sefarditas, são no caso judeus nascidos em Portugal ou na Espanha, né, mas que estavam radicados em Amsterdã, na Holanda, por conta da perseguição que houve, né, desde o casamento lá entre as duas coroas, né, como a gente falou na primeira aula, teve que expulsar esses judeus de Portugal. Também Portugal teve que submeter ao contrato de casamento lá imposto pela Espanha, uma cláusula do contrato. Então ele teve que expulsar, mas ele manteve, né, mais ou menos por debaixo dos panos, uma associação com esses judeus. Então, na verdade, o negócio do açúcar aqui era comandado pelos judeus, né? Portugal tinha apenas aqui com eles um esquema. Ele oferecia mão de obra escrava, ele tinha monopólio dessa oferta. Ele era o dono das terras e de quebra recolhia taxas de produção, né, impostos, né, vamos dizer assim. Então, a colônia brasileira vai se formando em torno do empreendimento comercial do açúcar, não propriamente português, mas judeu, né? Ou, né, um negócio de grandes firmas, né, grandes bancos, né, holandeses de judeus, certo? Tanto é que, por conta desse monopólio de mão de obra escrava, né, oferecida pelos portugueses, os índios, né, foram, né, já em 1570, né, alguns anos depois aí da instituição do governo geral, eles, né, na verdade foi proibido a escravidão dos indígenas, né? Vale lembrar que os primeiros contatos que houveram entre os índios e os colonizadores, né, vamos falar assim, se dava na base do escambo, né, da troca, né, da tentativa ali de compreensão mútua, né, quem eram aquelas pessoas, né? Mas a partir do momento que há uma organização em torno da agricultura, né, e os índios, como eram basicamente coletores, né, de víveres, né, sei lá, não tinham a agricultura desenvolvida, os índios sentiram uma intrusão, vamos dizer assim, no seu modo de vida, né? Muitos dizem, os índios eram vagabundos, não queriam trabalhar, né? Mas é uma maneira de dizer, porque o índio, na verdade, ele tinha seu meio de vida e a agricultura meio que infringia alguns padrões ali de conduta próprias à sua realidade, né? Então, por conta disso, alguns embates foram acontecendo, né, por diversos motivos, não só por causa disso, mas, enfim, os índios acabaram por se refugiar onde? No interior do continente, saíram ali daquelas margens, né, por onde chegavam os europeus e foram para o meio da mata. Então, para evitar, por exemplo, né, ou desestimular a entrada na mata, a entrada no interior daquilo que até então parecia ser uma ilha, né, uma ilha grande, mas na verdade era um continente, então houve essa proibição oficial e formal aí da escravidão indígena, né? Não só para poder continuar tendo ali o monopólio, né, a
de oferta da mão de obra da exportação e da importação de negros, né, de africanos, mas desestimular a entrada no interior das matas ou no interior do sertão brasileiro por conta do risco de se descobrir ali, né, minérios, ouro, alguma coisa, e de repente aquilo ser transferido, né, de forma não sabida pelos queridos portugueses, certo? Então, a riqueza do açúcar, o esquema português com esses judeus sefarditas, tudo isso daí já demonstra o quê? A nossa colônia, quer dizer, o nosso povo, ou o povo instalado aqui no Brasil, desde o início, pelo menos no primeiro século, ele não tem uma cara de civilização ainda. Ele tem uma cara de empreendimento comercial mesmo, de força de trabalho, de uma indústria mercantil. Certo? Bom, em torno mais ou menos de entre 1550 e 1560, o que acontece, na verdade, em Portugal? Morre Dom João II, acho que em 1554. Em 1557 morre Dom João III, e o filho, né, de Dom João II, certo? Que seria o sucessor do seu reinado, né? Nasce alguns dias depois da morte de Dom João, né? O pai de Dom João acaba ficando no lugar dele, mas morre também. Então, em 1557 nós tínhamos a seguinte situação: um herdeiro com 3 anos de idade, certo? E esse herdeiro com 3 anos de idade tinha um primo interessante, era o primo espanhol chamado Filipe II. Então Filipe II regala os olhos e já pensa: opa, eis aí uma oportunidade de unificar o negócio da prata, especiarias, açúcar, escravos, quem sabe criar um maior império aí desde a era mongólica, né? O maior império mundial. Então Filipe II fica de olho, né, na possibilidade dele se tornar, dele unificar, né, os dois reinos. Ele tinha uma familiaridade com Sebastião. Acontece que alguns anos depois, né, quase 20 anos depois, Dom Sebastião, já moço, né, vamos dizer, né, se envolve na batalha de Alcácer Quibir, que era no Marrocos, por conta lá também de um problema entre os governantes. Pede-se, né, um sujeito que foi deposto lá, pede-se ajuda ao Filipe II, que nega. Depois vão lá, pede-se ajuda a Dom Sebastião, que ingênuo, né, ainda, né, não tinha ainda aquela casca, né, se envolve na batalha. Resultado, morre na batalha, certo? 1578. Em 1580, logo adiante, Filipe II consegue anexar Portugal. Aí começa aquilo que nós chamamos de União Ibérica, certo? Isso ia significar que o consórcio anterior, né, entre Portugal e os financistas judeus iria ser praticamente extinto. Por quê? Porque a Espanha naquele período era a ponta de ferro da Contra-Reforma, né? E, olha, Inquisição, aquela coisa toda. Então ela não queria trato nenhum com judeu, principalmente judeus da Holanda, país que travou uma guerra de secessão por questões religiosas, certo? E nesse sentido, Holanda, né, que tinha os interesses ligados aos judeus sefarditas radicados lá, vai começar o quê? Vai começar a tramar ao longo de um tempo uma invasão ao Brasil por conta, né, dessa mudança aí das relações, os consórcios estabelecidos entre a elite financeira judia, né, e o governo português, que agora estava sob a tutela, né, unificada, sob a tutela da União Ibérica com o Filipe II. Então, a União Ibérica ela vai durar praticamente uns 60 anos, né,
que é quando a Espanha vai tomar parte na era atlântica, vamos dizer assim, né? Das grandes navegações atlânticas, que vai dominar isso. A Espanha tinha um certo desequilíbrio econômico, né? Por conta de dívidas com banqueiros judeus, né? Grande parte do ouro que ela extraiu aqui do Peru e etc., né? Da sua colonização aqui nas Américas, ia para pagar dívidas com esses banqueiros judeus, e parte da sua bancarrota era acreditada a esses judeus. Então já tinha um ranço para esse pessoal dos judeus, né? Mas toda a relação da União Ibérica, né? Espanha e Portugal como um império unificado, em relação aos holandeses que radicavam lá, esses judeus, né? Tinha um jogo de interesses tanto comercial, mas também tinha uma questão religiosa, certo? Em 1620, né, quase indo para o fim da União Ibérica, a Companhia das Índias Ocidentais, certo, é criada, certo? E o objetivo básico da Companhia das Índias Ocidentais era declarar uma guerra a Filipe II, uma guerra comercial, né? Pouquíssimo tempo depois, 4, 5 anos depois, já há uma invasão, né, da Companhia das Índias Ocidentais, né? Já invade lá o território da Bahia, né, que era a sede do governo geral. Em 1630 invadem Recife, né? E 1670, 69, a Companhia das Índias Ocidentais já era a mais rica do mundo, certo? E foi mais ou menos nesse período dessas invasões que o Brasil por um tempo foi holandês. Então quer dizer que a União Ibérica ela gerou esse clima de disputa pelo território brasileiro por conta, né, dos tratados que antes haviam existido aqui entre judeus, etc., no Brasil, foram interrompidos pela anexação de Portugal à União Ibérica. Então o Brasil ele foi por um tempo um Brasil holandês, né? Em 1637, mais ou menos, chega aqui ao Brasil aquele que seria o governador da colônia, né? O Conde Maurício de Nassau, né? E ele foi o sujeito que implantou, né, alguns preceitos mais civilizatórios, né, aqui no Brasil, né? Um sujeito que chegou querendo fazer, né, vamos dizer assim, um progresso aqui no Brasil, né? E não só tirar o Brasil do aspecto mesmo de um empreendimento comercial, mas para passar a construir aqui uma civilização, pelo menos aos moldes holandeses, né? Então, transformou Recife, por exemplo, na cidade mais desenvolvida naquele período, né? Fez uma série de melhorias urbanas, trouxe um monte de artistas, um monte de cientistas, um monte de gente aqui. Quer dizer, o Brasil deu parecia até uma bienal, né, do Maurício Nassau, mas durou pouco tempo, menos de 20 anos. Os holandeses acabam por ser expulsos do Brasil, né, depois que teve a restauração portuguesa. Então gerou todo o processo da decadência da produção de açúcar e acabou por mudar um pouco o manejo aqui do Brasil, né, pelo menos da onde se extraía as riquezas aqui, que antes era do açúcar, para outra direção, né? Mas o fato é o seguinte, vocês veem que desde a criação da União Ibérica, né, quer dizer, temos um período que o Brasil nada mais era, né, que um território terceirizado de Portugal a judeus. Depois, por conta de uma sucessão monárquica, Portugal passa a fazer parte, né, ou a ser unificada ao Reino Espanhol, e o Reino Espanhol, por questões também, claro, comerciais, mas também religiosas, quer cortar totalmente o vínculo com esses que aqui estavam empreendendo negócio,
E isso gera todo esse contexto de guerra, de tomada, né, do território brasileiro. Você vê que na nossa origem, né, no início, aqui nos 2 primeiros séculos do Brasil, o Brasil nada mais é do que um patrimônio disputado por vários, certo? Já começa aí. E as pessoas aqui que viviam nesse, vamos dizer, nesse tiro cruzado. Isso não deixou de ser diferente até o dia de hoje. Muito disso continuou, né, sendo perpetuado aí, vamos dizer assim, a cada século, até chegar nos dias de hoje. Bom, do Brasil holandês, que durou pouquíssimo tempo, né, um pedaço do Brasil, vamos dizer assim, né, até uma iniciativa mesmo de desenvolvimento civilizacional no Brasil, foram, né, alguns anos. Somente lá com os bandeirantes, entendeu? Quando começaram lá a entrar no interior do continente, né? Porque, né, justamente no período da União Ibérica, que os espanhóis já tinham essa diferença em relação aos portugueses, eles já chegavam querendo fazer algo já no sentido civilizacional, certo? Tanto é que rapidamente, quando os espanhóis chegaram aqui na América, eles, em pouquíssimo tempo, eles foram já ao nível de construir até universidades. O Brasil, ele apareceu as primeiras universidades quase no século XX. Então, nesse aspecto, os espanhóis tinham, sim, de fato, uma maior preocupação num desenvolvimento urbano ou civilizacional. Com a União Ibérica isso acontece, né, com essa influência isso acontece, né, na questão dos bandeirantes, né, então eles começam a fazer incursões ao interior do continente, né, buscar mapear esse continente, né, então o país começa a ganhar, né, o Brasil, o território começa a ganhar traços característicos, né, a miscigenação, né, dos europeus, dos africanos, índios, tudo. O Brasil começa a ganhar uma característica de um povo, né, no período dos bandeirantes, né, e nessa época já se cria uma grande rede de comunicações, né, já começa a esquadrinhar todo o território, né, grande parte do território começa a ver que aquilo realmente é um continente, aquilo é bem maior do que imaginavam de então, e poderia ser feito muito mais coisas, e descoberto muito mais coisas. Então os bandeirantes, né, os bandeiras, eram expedições feitas por terra, e tinha as monções, que eram expedições fluviais. Tinha esse nome monções porque elas meio que aconteciam conforme a época, as épocas que eram viáveis para fazer, vamos dizer, uma expedição fluvial, né? Épocas de cheia e tudo mais, o pessoal não fazia, então era feita por monções da natureza, vamos dizer assim. Então as monções também, né, ajudaram a unificar, expandir, consolidar o território brasileiro. E aí começa-se a descoberta do ouro, né? Vamos dizer, o segundo milagre brasileiro, o ouro. O primeiro era o açúcar, que não era tão um milagre brasileiro, mas era uma circunstância meramente comercial. Mas com o ouro já começa uma circunstância comercial de tipo civilizacional, certo? Com a restauração portuguesa, que foi em 1640, expulsou os holandeses aqui e tudo mais, até o ano de 1750, por aí, no século XVIII, né, do 17 para o 18, foi a época de maior expansão da colônia, né? Foi nessa época que foi criado lá o Conselho Ultramarino, tinha como objetivo centralizar o poder da metrópole aqui, né, na colônia de fato, né? Aí já tem traços bem característicos de colônia, né? Logo em 1640, logo no início da restauração, quase que a primeira atitude foi criar esse Conselho Ultramarino, né? A restrição do acesso aos estrangeiros também, certo? Foi algo que aconteceu nesse período, para poder justamente dar mais cara de centralização da metrópole portuguesa sobre o território, e impedir coisas do tipo que aconteceu com a Holanda e até mesmo com a França, né? As companhias de comércio
também foram criadas para aperfeiçoar lá a própria exploração comercial do ouro, né, ter o monopólio do comércio, certo? E começa-se a ter um resgate das relações com os judeus holandeses. O padre Antônio Vieira foi um apologista disso, né, mais ou menos na época, mesmo que a Santa Sé não tenha gostado muito, mas ele acabou escrevendo algumas coisas a esse respeito, porque justamente precisava, né, de alguma maneira, voltar os portugueses aos seus antigos negócios que foram interrompidos justamente pela intrusão da Espanha em seus negócios, né? Por exemplo, Portugal chegou a comprar o Nordeste dos holandeses, certo? Foi a forma pela qual eles conseguiram expulsar os holandeses do Brasil, porque aqui, né, com a questão dos bandeirantes, a questão do ouro começa a se abrir mais e mais e mais e mais e mais, né? No final do século XVII, os bandeirantes já tinham descoberto as jazidas de ouro em Minas Gerais, né? Então o governo português começa a aumentar até as medidas e restrições aqui, controlar, né? O poder central começa a controlar ainda mais, né, os assuntos da colônia. E no século XVIII, né, já consolida a mineração, né, a extração do ouro, toda essa atividade se torna a atividade central da exploração aqui do território. Então mudou, vamos dizer assim, o tipo de negócio, mas não a sua natureza. É uma natureza, vai lembrar, nesse aspecto, quase que predatória, né? Claro, não estamos fazendo aqui uma crítica, né, vamos dizer, como costumamos fazer os europeus, que vêm aqui cheio de interesse. Não, isso daí é um aspecto da coisa. Não existe só esse aspecto. Mas de fato o interesse exploratório e comercial era o central aqui. Antes com açúcar, de maneira mais desorganizada e terceirizada, agora com a questão do ouro, com um continente já bem esquadrinhado, com, né, Portugal novamente inteiro na situação e consciente do que ele deveria fazer para extrair daqui aquilo que ele necessitava. Então cria-se novamente as capitanias. Né, e com isso uma intensificação ainda maior das políticas tributárias. No caso, Portugal tinha um parceiro, né, estratégico, que era a Inglaterra. Acabou criando com a Inglaterra uma dependência político-econômica desde a restauração. Existiu lá o Tratado de Methuen, sei lá como é que fala isso, já no começo do século XVIII já fizeram logo esse tratado, que acabou por impulsionar, né, a Revolução Industrial. Então, Portugal, para poder garantir a sua restauração, ele teve essa dependência aí para com a Inglaterra, né, os tratos com a Inglaterra. E ao longo do século XVIII houve aí, né, um grande período aí, né, de atividade exploratória do ouro, né, a ponto de que já no fim do século as próprias minas já demonstravam os primeiros sinais de exaustão, né? E por conta das políticas impostas lá na época, nesse período, né, do ano 1750, no meio do século XVIII, o Marquês de Pombal, houve aquelas revoluções brasileiras, vamos dizer assim, né, como a Inconfidência Mineira e tudo mais, que acabou sendo massacrado rapidamente aí pelas forças do governo português, né? Principalmente por causa da questão da derrama, porque como aumentou as medidas restritivas, né, os impostos sobre a questão do ouro, né, se tornaram tão exacerbados, tão grandes, tão impossíveis de se pagar, na época pombalina, que a prática da derrama vinha como que, vocês não vão pagar, vocês não têm dinheiro para pagar, então nós vamos suprimir seus bens particulares, né, do povo, das pessoas, etc., que viveu na colônia, até inteirar a cota de impostos. Então isso revoltou algumas pessoas e teve esse processo aí da Inconfidência Mineira. Claro que não teve só esse fundo, já tinha aí toda uma, vamos dizer, uma questão
revolucionária, que de inspiração aí das revoluções que estavam acontecendo, né, tanto nos Estados Unidos quanto na França, né, claro que não são revoluções no mesmo sentido, mas a Inconfidência também gerou isso daí, mas o fato é que nesse segundo período, vamos dizer assim, nesse segundo milagre brasileiro, né, onde o ouro era a grande, vamos dizer, a grande matéria de exploração, isso aí também chegou ao fim. Certo? Então nós vemos o mesmo aspecto da época que o Brasil era terceirizado, agora na época que o Brasil já tinha uma governança central mais, vamos dizer, rígida por parte de Portugal, né? Com a ajuda e proteção da Inglaterra, meio que numa parceria, né? E o terceiro milagre brasileiro vai vir algum tempo depois, que é a questão do café, né? As fazendas de café, que também tinham o mesmo esquema da época do açúcar, né? Que era o latifúndio, a monocultura, o trabalho escravo, na produção, mais ou menos o mesmo sistema, né? Então tinha, né, na época os senhores de engenho, aí depois os mineradores, depois os barões de café. Então todos esses segmentos eram segmentos, vamos dizer, das elites de poder que funcionavam aqui no Brasil, né? Era o patronato, né? Os senhores de engenho na época do açúcar, os mineradores na época do ouro, e os barões de café no período do café, certo? Então o Brasil já começa com esse aspecto de ser um patrimônio disputado, certo? Uma terra onde as pessoas que vivem aqui não vivem no sentido de que elas vieram viver aqui no sentido de uma civilização a ser construída, mas elas meio que vieram parar aqui por motivos díspares e por motivos paralelos à criação de uma civilização. Então o Brasil ele não foi construído, ele foi surgido, né? Aquele negócio do jeitinho brasileiro, né? Tudo é na gambiarra, isso daí tem uma razão de ser. A razão de ser foi a fórmula como as coisas se deram. Para você ver a vinda da família real. Na época a Inglaterra escoltou, né, a comitiva, né? E o que ela ganhou em troca? A questão da abertura dos portos às nações amigas, isso em 1808. Então quer dizer, os portugueses tiveram, né, um jogo político, um jogo das forças, tiveram que aumentar ainda mais a dependência político-econômica da Inglaterra, a proteção inglesa, né? Então eles escoltaram, né, para fugir do Napoleão, a família real veio para o Brasil. E com isso, Dom João destruiu o exclusivismo comercial que os portugueses tinham aqui sobre os portos. Isso daí gerou um horror lá para o pessoal de Portugal, né, os comerciantes portugueses. Com a queda do Napoleão, né, vamos restabelecer o exclusivismo. Mas aí a Inglaterra, melhor não, o negócio está bom aqui, né, as nossas indústrias estão crescendo e tudo mais, não, vamos continuar do jeito que está, né? Então o que a Inglaterra sugere, de certa maneira, o Brasil é melhor você se livrar de Portugal e virar um país independente. Então os interesses ingleses, basicamente nessa época de transição, foi entre o ouro e o café, né, que coincide com a vinda da família real, estava virado para quê? Para o algodão, né? E para o maior crescimento da sua revolução industrial. Então o acesso à matéria-prima acabou por ser facilitado na Inglaterra com essa abertura dos portos, certo? Então na transição entre o ouro e o café estava lá o outro material, né, de interesse, que era o algodão, que durou pouco tempo, mas durou, certo? Tanto é que alguns movimentos separatistas, realmente onde que era o algodão era bastante produzido, né? Por exemplo, a Revolução Pernambucana chegou a ser uma república, mas por 75 dias, né? Teve uma ejaculação precoce, acabou rapidinho. Por quê? Porque logo foi abafado com a ajuda da Inglaterra. Então em 1785 a Inglaterra, né, pressiona Portugal a acabar com todas as manufaturas têxteis que existiam no Brasil. Então o Brasil ele cria apenas a partir de então, né? Você vê, a coroa veio para cá, teve que ter proteção, teve que fazer jogo político, teve que fazer negociação.
acabou que acabou pagando de certa maneira, por tabela, foi o desenvolvimento do país, mas não tinha o que fazer, né? Se tivesse também, não sabemos se seria melhor, se seria pior. Então o Brasil sempre teve esse viés primário, vamos dizer assim, né, de fornecedor de matéria-prima por conta dessas, vamos dizer, dessas medidas políticas, um jogo de interesses políticos de grandes elites, né? No caso aí a coroa portuguesa no Brasil, é um fato. Então o Brasil meio que perdeu o passo, né, naquela transição que se deu aí no século XVIII entre o capitalismo comercial para o capitalismo industrial. O Brasil não seguiu esse caminho, vamos dizer, quase que natural das nações, certo? Aí depois veio todo o processo de independência, né? Então o príncipe Dom João VI, né, com a ideia de criar o Reino Unido de Portugal e Algarves, né, a questão do retorno da corte para Portugal, né, uma exigência do retorno do pacto colonial, tudo isso daí fez com que em 1822 Dom Pedro, né, declarasse a independência, né, com a ajuda de quem? Da Inglaterra, que ela foi lá e intimidou qualquer reação portuguesa em relação a isso. O Brasil se torna independente muito por conta disso, né, do auxílio da Inglaterra. Tanto é que em 1827, pouquinho depois da independência do Brasil, a Inglaterra, né, consegue condicionar o reconhecimento da independência à renovação dos tratados de livre comércio que foram feitos lá atrás, na época que a família real veio aqui para o Brasil. Então quer dizer que o Brasil se livra de Portugal, mas ao mesmo tempo cai na mão dos ingleses porque a dependência já estava feita. Bom, claro que tudo isso não é nada quase nada da história do Brasil, certo? Apenas uma pequena síntese, mais ou menos, de como é que a colônia foi surgindo, né? Mediante o aspecto exploratório, comercial, né? Primeiro na terceirização da produção de açúcar, depois o esquadrinhamento do território brasileiro na época da União Ibérica e do descobrimento do ouro, da extração feroz e ferrenha do ouro até chegar à exaustão e começar a cair, né, a extração dessa riqueza aqui do país, passar pelo período transitório do ouro para o café com a questão da dependência aos interesses ingleses no algodão, e depois a época, vamos dizer, dos barões de café, que já é uma época quase que de um sistema colonial em declínio, né? Enfim, o que eu quero apenas extrair, né, espremer disso tudo? Que a característica de uma colônia no Brasil é a característica de uma empresa, né? De uma empresa, numa disputa empresarial, numa disputa comercial, um jogo de interesses políticos. E no meio disso tudo está o Evangelho. No meio disso tudo há a promessa, certo? A promessa de uma terra, né, do milenarismo português, que já está desde a sua origem lá com o seu mito fundador, do Orives, né? E o Brasil como uma extensão dessa missão portuguesa, né, dentro do cristianismo, dentro do catolicismo, dentro do Evangelho. Então, o aspecto de Brasil Patrimônio, né, de entender como o Brasil, da onde que veio, qual é a origem do Brasil, né? A origem mesmo do Brasil, no sentido de como ele foi descoberto, a partir de quais circunstâncias ele foi descoberto. A colônia, ou seja, como desenvolveu-se um povo aqui dentro, ou uma organização social, que na verdade tinha mais cara de organização empresarial, até chegar na independência, né, e já, né, se desenhar aqui, já poder falar que isso aqui é um país independente, etc, etc.
né, o Brasil está entranhado, né, está amarrado ao aspecto dele ser, né, refém ou, né, posse de um grupo ou de vários grupos, né, de poder que foram, ao longo do tempo, mudando a sua forma de ação, né? Como a gente falou, do senhor de engenho, do minerador do barão de café, do barão de café para tudo que veio depois aí, né? Principalmente voltado para a coisa política. Mas se você parar para pensar, você vê que a coisa pública e a coisa privada no Brasil sempre viveram misturadas durante 300 anos. Durante 300 anos o Brasil, né, ou o território aqui que nós chamamos Brasil, né, isso que nós chamamos Brasil, ele viveu dessa mistura, dessa indefinição, dessa indistinção entre o que é privado e o que é público, certo? E a coisa pública, de certa maneira, é um bem privado de algum poder, né? Esse é o ponto. Então, o aspecto do Brasil é um duplo aspecto, um aspecto patrimonial, o aspecto do Brasil ser um patrimônio, um bem, né, privado, né, longe de ser um bem público, como hoje a gente crê, é um bem privado, que, no entanto, tem uma raiz, tem uma seiva, ou tem uma substância, né, de promessa no sentido espiritual, no sentido de que no meio desse charco todo, no meio dessa lama toda, no meio dessa bagunça toda, sempre subsistiu aqui o espírito cristão, certo? Depois que a gente terminar esta série, né, que a gente vai estar falando do Brasil enquanto patrimônio, para a gente perceber que hoje toda a farsa que ocorre hoje, uma democracia, de que a Constituição é isso, que é aquilo, que o povo é livre, o poder manda do povo, e para com isso, entendeu? Nada disso. O Brasil tem dono, ou donos, certo? E nós vamos tentar ver aqui, aula por aula, como é que foram os aspectos da origem da colônia, da monarquia, da república, até chegar, né, nesse ponto onde a gente vai tentar compreender por que no Brasil existe esse fenômeno, né, da suposta coisa pública ser indistinta da coisa privada, certo? Eu acho que essa é a grande sacada, para a gente compreender não só o estado atual do Brasil, mas a essência da história do Brasil, né? Se é que podemos dizer história do Brasil, né? Se é que toda essa colcha de retalhos que a gente acaba fazendo de todos esses fatos constitui uma história unidimensional mesmo, retilínea do país, de um país, né? Se é que isso é possível, né? Mas vamos dizer idealmente que sim, certo? Então, na próxima vamos falar sobre o período monárquico aí, algo sobre isso, tentar perceber, né, com a exposição aqui de alguns fatos, de algumas situações, algumas circunstâncias, alguns processos, como a gente fez aqui nessa aula, na outra, como é que é evidente o aspecto que o Brasil é uma posse, né, uma possessão, uma possessão. E hoje não é uma possessão portuguesa, nem inglesa, nem holandesa, mas é uma possessão de quem? O Brasil ainda guarda isso. Ele ainda guarda esse, vamos dizer, essa herança antiga de sempre haver um dono externo a ele, né? Um dono, né? um patrono, e aqui dentro, radicado aqui dentro, os servidores desse patrono fazem parte, também tomam parte da propriedade, que é o Brasil, mas tomam parte no sentido mais operacional, certo? Então, na próxima aula a gente tenta aprofundar um pouco mais para a gente, ao longo da série, ir percebendo esse núcleo. Brasil patrimônio. O Brasil não é um país como nossa Constituição diz. O Brasil não é um país como a nossa classe política diz. O Brasil
Brasil não é um país como os grandes arautos aí da liberdade, etc. Dizem que não. O Brasil é um patrimônio. E nós, por nascermos nele, nós também somos parte desse patrimônio. Também somos coisa para alguém, certo? Então, valeu, até a próxima. Muito obrigado aí.